o discurso de desesperança, quando o cliente já nos chega desanimado em relação, descrente de que mudanças possam acontecer na sua vida, de que mudanças comportamentais de que elas necessitam possam acontecer. Muito importante que a gente saiba exatamente quais são os dilemas, né, o histórico de frustração pelas quais passam nossos clientes quando nos chegam, para que eles estejam numa situação de desamparo. Então vamos entender que a desesperança do cliente pode ser tratada à luz do conceito de desamparo aprendido, de desamparo desenvolvido, porque se o cliente vem lutando com todos os seus recursos, não importa quais sejam, quão precários, quão subdesenvolvidos sejam suas atitudes, suas mentalidades, seus conceitos para a vida, ele tem tentado, na realidade, nas dimensões da vida que estão comprometidas, fazer o melhor que pode com aquilo que pôde desenvolver. E se, apesar de todos os seus esforços, ele já está descrente de que qualquer coisa possa ser feita porque ele fez tudo que estava ao seu alcance, a gente vai ter que ajudá-lo a instalar a esperança de que não tentou tudo ainda, tentou tudo que estava ao seu alcance, tudo que ele pôde, tudo que ele aprendeu antes do nosso trabalho, antes de colocar, né, para a nossa consultoria as suas interações existenciais e para os nossos sistemas de avaliativo dos aspectos de cada dimensão da sua vida que estão comprometidos, como que ele atua nesses aspectos, que processos psicológicos estão em curso, determinando suas vulnerabilidades e os efeitos que estão colhendo, seja no sentido da frustração, seja no sentido de estar exposto a coisas aversivas que não consegue manejar, melhorar ou se livrar, repelir ou afastar-se, seja através dos danos, né, das consequências colaterais indesejáveis ao tentar produzir os melhores efeitos que espera na sua vida, às vezes com os excessos que desenvolveu, os efeitos colaterais que acompanham essa busca são também danosos, acumulando tensões, estressores e gerando a infelicitação, a desesperança que o cliente se encontra. Muitas vezes, ainda como um processo prévio, até mesmo uma chegada a um quadro mais grave de suicídio, né, de inclinação suicida ou de ideação suicida, se ele ainda está buscando terapia como último recurso, ou tendo vindo de outras terapêuticas acreditando que esse novo terapeuta, essa nova abordagem, esse novo trabalho que lhe foi indicado pode ajudá-lo agora, ele ainda está com um grau de esperança, apesar de ter um discurso de desesperança, porque talvez, inclusive, com o seu discurso, ele esteja impetrando um desafio clínico ao terapeuta. Muitos discursos podem ser também mandos disfarçados. Olha, embutido nesse discurso de que eu não acredito mais que eu possa mudar, apesar de estar aqui buscando mudança, ou seja, então está aí uma contradição, ele pode estar querendo dizer o seguinte: já passei por vários processos, já tentei todo tipo de médico, de estratégia, de medicalização, de recurso, já passei por outros psicólogos, inclusive, e até agora não vi nada significativo para as minhas mudanças. O que você tem de diferencial ao que foi feito comigo até aqui para me motivar ao trabalho com você? Então, muitas vezes, o discurso de desesperança está embutido nele um desafio clínico. Quais são os seus recursos? A metodologia de THP, a metodologia, o raciocínio clínico baseado em distorções típicas, em mapeio das interações nas 6 dimensões da vida. Todos os itens da vida do cliente que estão comprometidos, ponto por ponto, para trazer para ele um plano de trabalho, os déficits em atitudes psicológicas, identificação das distorções em cada interação existencial que está sofrível, que está frustrante, que está aversiva. Quando a gente conseguir fazer isso, mapear isso, trazendo um autoconhecimento de um jeito que ele até então não tinha vislumbrado, porque vai ficar bem claro quais são os seus déficits para realizar-se, gratificar-se naqueles aspectos que atualmente o que vem tentando tem resultado em frustração, aversividade e sofrimento, isso vai permitir, então, uma diretriz de trabalho que vai instalar já um grau de esperança. Hoje mesmo, estava acompanhando uma equipe de supervisão e eu até os provoquei dizendo que
o objetivo principal da primeira sessão é fazer com que o paciente volte na segunda sessão. Por isso, a importância da relação terapêutica e do estabelecimento da motivação, né? A gente pode até, muitas vezes, ficar tentados a desenvolver autoconhecimento rapidamente, né? Explorar, entrar na história de vida da pessoa, mas se ela não estiver engajada nesse processo de investigação inicial, de nada adianta, né? Você vai devolver muitas hipóteses, vai querer saber sobre outras experiências, condições, mas ela não está engajada, que é o que a gente chama de autoconhecimento passivo. Né? Quando o terapeuta relata as hipóteses, entrega as análises funcionais, porém entra aqui, sai aqui, a pessoa só diz, faz sentido, mas ela não está engajada. Então, a primeira etapa que a gente apresenta no manual de THP é a etapa de motivação. Já no nosso segundo capítulo, onde a gente apresenta o nosso sistema, a gente reuniu ali um item ponto 3 chamado processos de desenvolvimento psicológico. Ou seja, para o cliente se desenvolver psicologicamente, é necessário algumas etapas, sendo a primeira dela o autoconhecimento, em que ele reconhece o que precisa trabalhar e a gente dá a ele as diretrizes de HPs que precisam desenvolver conosco e como que a gente pode alcançá-las a partir de todo o ferramental por HP que a gente reuniu e já estabelece, então, conjugadamente. Aqui no livro está separado didaticamente, autoconhecimento, depois motivação, mas no processo clínico vocês sabem que as atividades acontecem de forma dinâmica, né, de forma interativa. Então, à medida que se vai dando autoconhecimento, já vamos trazendo pílulas motivacionais a partir de uma série de estratégias. Nós, então, reunimos aqui no nosso livro, né, na etapa, se vocês forem ver, existe a etapa, né, as etapas do processo de mudança, que é o PDP. Que é o PDP, né, processo de desenvolvimento psicológico, e a gente já traz como primeira etapa aqui, ó, motivação. E aí, dentro desse item, tem uma série de estratégias para contemplarmos aí a motivação do cliente, engajarmos, né, reestabelecermos o discurso de esperança, a visão realisticamente otimista de que a terapia, com os recursos que nós já temos, com a capacidade clínica do terapeuta, será o ambiente onde ele vai poder se desenvolver e atuar diferencialmente na sua realidade, recuperando as alegrias da vida, as gratificações em todas as dimensões que estão comprometidas e que teremos que mapear customizadamente, né, personalizadamente na vida do cliente. Existe uma outra base para a motivação terapêutica, que é o próprio relacionamento, né? É o vínculo terapêutico. A gente aborda ele consistentemente também no nosso livro, ainda dentro da etapa de motivação, de trabalhar a motivação do cliente. Existe uma fala que a gente colocou do Mandela, Nelson Mandela, lá no livro, diz assim: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Então, é muito importante a gente criar a empatia, né, no nosso discurso e mostrar que a gente está alcançando e entendendo esse paciente, né? Eu gosto muito de tentar uma abordagem emocional nas primeiras sessões, porque quanto mais você parafraseia, mais entende o impacto emocional que as circunstâncias estão tendo sobre aquele cliente, mais ele se entende, porque você está falando de comportamentos privados, né? Em geral, ele está vivendo a vida dele, está frustrante, está problemática, as pessoas estão olhando, mas não estão percebendo, não estão entendendo ele, então ele se sente ilhado, né, se sente distante. No momento que você fala sobre essas respostas privadas, você deve estar pensando isso, deve estar sentindo isso, já deve ter desanimado nesse aspecto, ele se sente alcançado de forma mais integral, né? Um dos enfoques principais nessa primeira fase de motivação é ajudar o cliente a ressignificar o desconforto emocional dele, né? Porque ele chega em sofrimento, ele chega desacreditado, ele chega desanimado. Então, todo esse desconforto, essa aversão emocional precisa ganhar um significado, precisa ganhar um porquê para ele suportar isso e continuar, né? Existe até uma frase que uma vez nós citamos num treinamento, que diz assim: se você está atravessando um deserto, continue atravessando. A gente não pode parar. A gente precisa passar por aquela fase, por aquele desconforto inicial, né, vigente,
para depois começar a usufruir dos reforçadores novamente. Então, essa pessoa precisa entender se ela está frustrada, se ela está triste, se ela está muito culpada, se ela está com muita raiva. Tudo isso tem que ser colocado sob a ótica das contingências para entender que esses respondentes refletem circunstâncias que estão acontecendo hoje na vida dela, mas que não são circunstâncias que estão o tempo todo, ou que nem sempre estiveram, ou nem sempre estarão. Então, a gente precisa manejar essas circunstâncias, porque automaticamente essas emoções também tendem a mudar. E nem que essas circunstâncias estão totalmente fora do seu controle. Embora haja nos aspectos na vida, a gente precisa ajudar o cliente também a diferenciar, separar quais são os aspectos controláveis da vida e quais são aqueles em que a gente exibe uma incontrolabilidade, aqueles que estão fora do nosso controle. Os que estão, o que a gente pode controlar, às vezes a maneira como a gente atua, como a gente tenta produzir o que espera ali, como tenta se gratificar e se realizar, ela não está ajudando. Então a gente precisa ajudá-los a perceber que atitudes, né, que conjunto de habilidades psicológicas, mentalidades vão ajudá-lo a alcançar maiores níveis de alegria naquelas áreas que estão comprometidas hoje. Isso é muito importante, né, Ligo? Porque muitos clientes colocam que não tem mais o que se fazer, né, que não tem como, não acreditam que é possível criar um plano para desenvolvimento pessoal, né? Mas à medida que a gente está aqui mapeando mentalidades, repertórios, né, sociais, competências, a gente está desenvolvendo um caminho para se desenvolver, assim como outras pessoas já têm esse repertório. E sem parâmetro clínico, a gente fica muito perdido e o terapeuta perdido não ajuda um cliente que, por sua vez, já está desamparando, perdido na sua própria existência. Então, se a gente não sabe o que vai promover com ele e que recursos utilizar para instalar-lhe a esperança e realmente, à medida que ele progride nas nossas etapas de desenvolvimento, nas nossas estratégias, ele vislumbrar, nem que sejam micromudanças, mas que já afetem seu estado de humor, ele não tem como realmente aumentar essa esperança. Então, os terapeutas precisam ter parâmetros clínicos. Se a gente tem parâmetro para diagnosticar transtorno, tem que ter parâmetro para identificar déficits em saúde psicológica. Não basta ter um discurso de saúde mental, não basta ter um discurso de saúde psicológica, não basta ter um discurso de saúde emocional. É preciso saber, quando eu digo que alguém tem saúde psicológica, do que eu estou falando, quais são as atitudes que esse ser humano exibe. E aí eu vou ver no meu cliente o que ele falta de saúde psicológica, quais são os déficits nessas atitudes, que são as HPs. E vou, então, começar a mostrar para ele, nas interações que ele sofre, o que faltava. Você acha que, como você gostaria de ter agido aqui? Você acha que essa atitude teria feito diferença de alguma forma? Se ele vislumbrar que sim, ele vai muitas vezes pedir. Eu tive uma cliente, né, que eu mostrei para ela como ela ficava muito refém da opinião alheia para agradar, para não perder vínculos e acabava subjugando. Inclusive, estou hoje trabalhando com um cliente com essa dinâmica também, que acabava subjugando sua coerência, consistência, ética e senso de justiça, porque tinha medo de, ao posicionar-se de forma firme, honesta, franca, direta, íntegra, tinha medo de desagradar as pessoas, e eventualmente poderia. Mas frustração não é maltrato, ser firme não é ser cruel. É preciso ter uma mentalidade de imunidade social para você agir com firmeza, com justiça, inclusive ser modelo para as pessoas desse tipo de integridade, para que elas aprendam também uns com os outros, já que nós aprendemos interpessoalmente. Então, desenvolver uma mentalidade de imunidade, de que eu não estou maltratando ao frustrar, eu não estou sendo cruel ao ser firme, só estou sendo franco, direto, honesto, com os meus critérios, com a minha lógica, até que eu mude de opinião diante de melhor lógica, melhor argumento, melhores evidências, é isso que eu vou me posicionar. E isso não tem maltrato nenhum, então a gente vai trazendo essa imunidade. Quando eu falei para essa cliente, eu tive essa cliente primeira, né, que eu falei isso, que era médica, ela falou assim, pô, preciso disso, injeta aqui. Porque a imunidade é esse conceito, né? Está imunizado para a bactéria, claro, envolve um antibiótico, mas está imunizado para julgamento, crítica e estratégias de manipulação interpessoal de seres humanos, mantendo sua coerência, consistência, raciocínio ético, preservando sua integridade de valores. Tudo isso requer essa firmeza que era a assertividade que lhe faltava, porque ela tinha medo desse tipo de impacto social não estando imunizada. Então, quando eu apresentei para ela, pô, é isso que eu preciso, como é que você me aplica aqui e me injeta esse negócio? Eu falei, bom, aqui a gente faz isso de outras formas. E aí fui apresentar a proposta para ela. Agora, é claro que o cliente
não tem o nosso estudo, por isso nos contrata a consultoria. Quando a gente dá uma consulta, né, a gente está dando uma consultoria comportamental. Então nós temos que ter esses parâmetros bem consistentes e alicerçados para não ficarmos perdidos no nosso raciocínio clínico, para sabermos exatamente identificar o que está em déficit e promover no nosso cliente. Então, quando os terapeutas não têm isso e vão ali tateando as narrativas do cliente, eles vão se expressando, e os terapeutas não sabem exatamente o que observar, o que sinalizar como feedback para o autoconhecimento, o que trazer de alternativas como repertório a desenvolver, ainda que seja gradual ou lento, a dependendo, claro, dos níveis de dificuldade de cada um. Se a gente não faz isso, a gente fica perdido, o cliente fica perdido, muitas vezes não logram êxito e acabam se frustrando na terapia e ficando desesperançado de que qualquer um pode ajudá-la. A TCC é marcada por essa característica, né, Lico? De ser uma terapia de aprendizagem. Né? Nós acreditamos que as pessoas podem aprender. Não só acreditamos, né? Nós mostramos isso através dos estudos, das pesquisas aplicadas, que as pessoas aprendem o tempo todo. Então, elas dizem, já tentei de tudo, já estou cansado, não há mais o que fazer, não há mais solução, a gente só tenta até onde a gente aprendeu. Né? A gente não faz mais do que a nossa história nos proporcionou aprender. E nós não dominamos os repertórios dos 7 bilhões de pessoas do planeta. Então, se eu puder desenvolver uma atitude mental positiva, um comportamento eficaz e ser persistente nesse desempenho, é quase certo que produzirei muitos bons resultados, tais quais eu espero. Nas primeiras ondas de terapia comportamental, ligada ao tipo de temática que estava sendo trabalhado, né, também não se pode exigir que uma terapêutica esteja completa, nem está hoje, talvez nunca esteja, ela está sempre em desenvolvimento, mas sobretudo no início, quando ela começou a trabalhar com dessensibilizações, treino de repertórios, né, de habilidades, acusava-se dessa ser a ênfase e da relação humana na terapia, né, na relação terapêutica, coisa que outras abordagens, como a abordagem rogeriana, trazia como um alicerce do seu processo, ou seja, a escuta ativa, atenciosa, não julgadora, um ambiente onde essa audiência, essa escuta é não punitiva, não crítica, não moralista. Ou seja, quando outros traziam essa perspectiva que envolvia essa afeição expressa, essa atenção, esse interesse genuíno compartilhado ali com o cliente, isso tudo criava uma atmosfera ótima para a autoexpressão, para se revelar. E a terapia comportamental, nos seus primórdios, se os terapeutas assim faziam, assim conduziam, era porque ficava muito a cargo da sensibilidade de qualquer um, de cada um, não porque fosse uma diretriz expressa na abordagem. E hoje isso foi incorporado. Rogers, em alguns livros, é até citado em livros de TCC, como a terapia cognitivo-comportamental tem esse movimento integrativo das práticas que funcionam porque estão operando algum princípio que também nós compartilhamos. Então a gente também tem isso integrado. Então, essa relação humana de boa qualidade, de atenção genuína, de afeição expressa, de interesse genuíno, de compreensão expressa, ela também faz o cliente se engajar mais, motivar-se mais. Se o terapeuta ele é inexpressivo, etéreo, enigmático, distanciado, isso só faz a pessoa se sentir ali pouco acolhida, eventualmente até julgada, né, a depender desses expressivos. Isso pode ser também fonte de frustração para continuar no processo clínico, e ele então ataca a terapia e não, às vezes, não o indivíduo. Fiz terapia com a TCC, não funcionou. Fiz terapia psicanalítica, não funcionou. Ou seja, o indivíduo não está dizendo, fiz com esse clínico e não gostei da maneira como ele conduziu o processo. Eventualmente é isso, né? Mesmo em terapia cognitivo-comportamental, por mais que tenhamos recursos, por mais que a gente tente avançar nos nossos métodos e na nossa maneira de se relacionar com o cliente contingentemente ao seu perfil, né? A terapia do esquema traz muito isso. Por mais que a gente faça esse trabalho, os terapeutas têm seu estilo interpessoal e, eventualmente, eles não estão muito sensíveis e não têm a variabilidade para se relacionar de acordo com as necessidades de cada cliente ali. Esse slogan esse semestre, né, nas minhas equipes de supervisão, eu digo o seguinte: domine técnicas terapêuticas, mas também seja uma pessoa terapêutica. Porque na convivência contigo, o teu cliente já se beneficia, né? No modo como quando você o recebe pela primeira vez, a forma de você cumprimentar, né, a sua simpatia, a forma de você convidar para entrar, tudo isso já pode ter um efeito terapêutico para quem está se sentindo isolado, para quem está se sentindo
muito esquecido, negligenciado, criticado. Né? Então, a primeira sessão você pode dizer assim, não apliquei nenhuma técnica mais invasiva, né? mais formal, mais diretiva, mas a interação contigo já pode ser terapêutica. A terapia funcional analítica, ela também traz essa questão que quando o terapeuta cria esse tipo de atmosfera, o cliente pode se revelar. E ao se revelar, além de você já ter feito com ele, já está fazendo com ele nesse caminho, né, enquanto se constrói o vínculo, já está fazendo com ele as análises funcionais das suas interações no dia a dia, você já vai estar percebendo reações deles, as pessoas da sua vida, que podem comprometer a qualidade dos relacionamentos e os impactos que ele está criando em diversos contextos, como a dimensão ocupacional, no trabalho, criando conflitos com os colegas, ou tendo dificuldade de se adaptar às diferenças entre indivíduos. Você vai perceber isso na vida conjugal, na vida com os filhos, na vida com os amigos, ou ter poucos amigos, às vezes nem tem, dependendo de qual seja a sua psicopatologia, não consegue construir nem manter amizades. Então, quando o cliente exibir na vida dele todas essas características, o terapeuta já vai estar atento. Quando ele exibir na relação terapêutica esta mesma característica, porque ele já ganhou um nível de intimidade para se revelar com você, no início pode estar mais formal, alguns até de cara já se revelam, né, já mostram características obsessivas, histriônicas ou de outro tipo, narcisista, compete com o terapeuta. Você já leu esse autor? Né? Às vezes o cara já vem competindo, você já percebe ali o perfil narcisista, algum tipo de perfil. Você, então, no início, não vai quebrar a relação, mas com o tempo, à medida que o vínculo está construído, ele já está vendo esperança e confia nas suas diretrizes, você já mostrou consistência conceitual e tecnológica, aí você vai poder mostrar para ele quando acontece, dando feedback e pedindo uma correção naquele exato momento. Mostrando empaticamente, olha, você percebe o que você acabou de fazer? Não é isso que a gente está trabalhando? Não é isso que a gente busca no seu dia a dia? Né? Lembra desse exemplo que você agiu exatamente assim? Ó, você acabou de fazer aqui. Vamos tentar uma outra forma de se expressar? E aí a gente trabalha ali com ele na própria relação terapêutica. Isso tudo vai engajando, motivando e gerando mudanças. O Jung, na terapia do esquema, fala em confronto empático, né? Quando você aponta o comportamento, diferenciando da pessoa e também mostrando que você entende que determinantes podem estar influenciando aquele comportamento. Então, mostra que a pessoa está em relação a outras coisas, está respondendo a outras condições, a outras experiências. Normalmente, quando o cliente fala dos eventos privados na vida dele, ele é julgado, então ele tende a ficar mais introvertido, né? mais inibido, né? E na terapia comportamental a gente trabalha com a audiência não punitiva, né? Na maior parte das vezes, ainda que quando a gente vai trabalhar um feedback crítico, né? Existe um grau de aversividade, mas tendo vínculo terapêutico que sustente, é normal do processo. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né? Que eu gostaria que vocês atentassem para isso. É importante para o cliente que está muito desesperançado, que está realmente vivenciando uma ideação suicida, porque ele acredita que continuar na existência, continuar arrastando sofrimento, frustração, e aversão e consequências aversivas, é muito importante a gente colocar sobre nossos ombros, e aí tem que ter muita autoconfiança terapêutica. Por isso que terapeutas, eles devem ser muito éticos em avaliar se eles têm a qualificação e a competência para conduzir certos casos. Porque você vai precisar realmente chamar para si a responsabilidade. Olha, você tentou muita coisa com os recursos que você tinha, vai trabalhar toda essa mentalidade, mas você não tentou tudo que eu posso lhe trazer. Então me dê o tempo para que minha terapêutica possa lhe ajudar. Comprometa-se comigo em um prazo. Me dê 3 meses para você vislumbrar micromudanças, níveis suficientes de mudança para ter outra perspectiva e acreditar que se em 3 meses isso já aconteceu, eu já mudei nesse sentido, já me sinto melhor nesses aspectos, em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio que seja de trabalho comigo, você poderá estar bem diferente, com uma vida totalmente transformada. Se você pudesse fechar os olhos e imaginar-se atuando no mundo do jeito que você gostaria e produzindo as consequências que você espera, e eu pudesse ter os recursos para te levar até lá, você toleraria mais um tempo nessa existência para poder usufruir dessa possibilidade? Então, eu assumo aqui a responsabilidade. Eu quero que você coloque nas minhas costas essa responsabilidade. Claro que isso é uma fala motivacional e a gente sabe que existem outros aspectos tantos que terão que ser manejados e nem sempre o terapeuta tem o superpoder de manejar tudo. Mas o que tiver... E você explica isso para o cliente. Mas o que tiver no seu controle,
que você não está agindo, atuando, porque falta algum aspecto, algum repertório habilidoso para a vida, eu vou lhe proporcionar, vou trabalhar com você nisso, e você me terá como seu consultor pessoal para as mudanças que você precisa. Então, o terapeuta chama a responsabilidade, porque se o cliente não tem esperança, você precisa ser esperança externa, o ego auxiliar, ou seja, o agente externo de motivação, de inspiração que ele precisa. E, claro, toma as medidas necessárias para a família ficar monitorando esse paciente, né? Busca telefones de contatos, diz que você vai precisar desse apoio, porque ela não está no melhor do seu julgamento, nem no máximo dos seus níveis de bem-estar emocional para dispensar uma supervisão de pessoas que se importam e se preocupam com ela, enquanto ela não sinaliza essas mudanças e não vislumbra o que nós podemos fazer aqui juntos. E se o quadro é de sofrimento agudo ou crônico, cabe até um encaminhamento ao médico para poder prescrever medicações que ajudem a revigorar esse organismo, né? Libertá-lo de alguns vícios hormonais, fisiológicos, e para que ele responda, né, nesse processo inicial. Outro ponto que eu pensei, né, Lincoln, está relacionado às crenças centrais, né? O quanto que o paciente ele já tem um autoconceito negativo, né, de não sou capaz, sou um fracassado mesmo, né, tudo que eu faço dá errado, e a partir disso ele corresponde a essa crença, né, e age segundo a magnitude que ela está estabelecendo, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um repertório, mas tem um autoconceito distorcido, né, e ele precisa reestruturar isso para que o repertório comece a aparecer. São as profecias autorrealizadoras, né? A gente age conforme a gente acredita, né? Nós somos governados por regras, então isso influencia sim. Eu acho que uma terapia realizada por bons profissionais pode operar mudanças significativas no curso de nossa trajetória existencial, no rumo com que as coisas têm nos afetado, têm sido produzidas, né? Pelo menos naqueles aspectos da vida que estão no nosso controle, obviamente, e até a sabedoria, a serenidade para passar e atravessar aqueles que também não estão, né? Coisas que fora do nosso controle acontecem, nos afetam, às vezes alegremente, quando são coisas inesperadas, porém reforçadoras, e coisas que são aversivas também, fazem parte da trajetória existencial incontrolável, esses aspectos também, mas a gente tem que ter o repertório de resolutividade, de autorregulação emocional e a mentalidade, né, os raciocínios para atravessar as adversidades da vida também. E isso tudo pode ser extraído desses infortúnios, eventualmente, alguma lição para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e para o nosso enfrentamento futuro. Então, tudo isso está contemplado nessa fase de instalação da esperança, né, quando o cliente vem com esse discurso de eventos trágicos que o acometeram e que ele não teve como controlar, porém acredita que a vida só reserva esse tipo de ocorrência. Outro lado, né, que deve ser observado é a questão da autorresponsabilidade, né? Em algum momento, né, nesse início do processo terapêutico, o cliente tem que entender a importância dele ser um protagonista da sua vida, um protagonista da sua felicidade, né? Nós já conversamos sobre isso em outras lives aqui, e através de outros conteúdos, que não adianta alguém reunir todos os ingredientes da sua felicidade e te entregar de bandeja para você ser feliz. Porque você não vai se sentir autor daquilo ali, né? Você não vai se sentir merecedor. Então, é importante para que eu seja feliz integralmente, eu detenha o repertório que eu preciso para lidar com as demandas da vida. Então, a gente precisa, né, como uma frase que o Lincoln repete muito, eu acho muito interessante, deixar de ser a causa do que queixamos para ser a causa do que desejamos, né? Então, a gente precisa fazer essa mudança, e isso depende de repertório, depende de habilidades psicológicas, né? Em alguma área da vida, pode ser que o cliente consiga observar o quão eficiente ele é, né? Por exemplo, no relacionamento dele. Ele tem sofrimentos em outras dimensões da vida, mas dentro do relacionamento dele com a esposa, ele é muito eficaz, ele é muito feliz, né, conjugalmente. Então, isso se dá a quê? Isso se dá a um tipo de repertório que ele desenvolveu, né? A um mérito de atitudes dele. Ele pensa, ele faz análises muito elaboradas. Tem valores. Ele tem valores, ele tem
atitudes românticas, atitudes carinhosas, diferentes atitudes que recheiam esse contexto. Que o tornam atraente, interessante e encantador na relação. Então, mas isso vale para qualquer outra dimensão, né? Imaginemos um repertório tão evoluído para as outras dimensões das quais ele se queixa. Uma outra coisa que a gente pode fazer com o cliente, mais objetivamente, são análises de consequências. O seu atual padrão comportamental tem produzido consequências das quais você se queixa, né? E quais são as que você gostaria de produzir? E então, fazer a máquina do tempo, pedir para o cliente fechar os olhos e projetar-se em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E a cada período desse, ir mostrando já pequenas mudanças em atitudes que nós já levantamos, né? Lembrando que antes de a gente começar qualquer intervenção, a gente está criando primeiro um diagnóstico contextual funcional. Ou seja, nós estamos pegando as interações atuais do cliente, onde as queixas se expressam, identificando suas atitudes nessas situações, né? Mapeando o que há nelas, qual é a temática daquela situação, quais são as necessidades emocionais ali envolvidas, quais são os pensamentos, crenças, conjunto de atitudes cognitivas que foram desenvolvidas para aquele tipo de situação e necessidade, que podem eventualmente ter esquemas envolvidos. Esquemas são conjuntos de crenças formados à luz de necessidades não atendidas ou cujas tentativas de atender ao longo da história de vida foram punidas. Então ele desenvolve esquemas de abandono, quando tentou se vincular, esquemas de abuso, quando tentou se expressar, compartilhar e buscar cuidado, apoio de outras pessoas, então foi maltratado, abusado, exploraram o que sabiam sobre ele, né? Confiar no ser humano, a tentativa de confiar foi frustrada porque alguém decepcionou, magoou, usou, explorou. Então esquemas de privação emocional, quando queria receber afeto, atenção, cuidados, isso lhe foi negado, ou foi rechaçado, foi punido quando tentava buscar isso nas figuras principais do seu desenvolvimento. Então, esquemas são desenvolvidos. E quais são os que estão em curso nessa situação? Qual é o gatilho que dispara isso? Que necessidades estão envolvidas e que esquemas foram desenvolvidos? Então, que reações ele tem? Defensivas, né, de fuga esquiva, de repelir, né, defensivamente, de mobilizar compulsivamente, se tornando aversivo, sufocante, estressante nas convivências. Então, a gente vai mapear isso com o cliente e mostrar isso para ele. E então, mostrar o que ele está querendo produzir, do que ele quer se defender, né? Corrigir essas distorções, se for o caso, e buscar um repertório melhor para lidar com aquelas situações e se gratificar naquelas interações. Esse trabalho já vai ser motivacional, porque o autoconhecimento ajuda a vislumbrar um cenário de mudanças, e a gente então vai projetar ele no tempo, mostrando as HPs, né? As habilidades psicológicas, se desenvolvendo para cada uma dessas situações que a gente já registrou e ajudando ele a vislumbrar um cenário em que a vida segue de outra maneira por suas mudanças, por seus impactos diferenciados. Então, isso, a gente apresenta isso na técnica 8 de instalação da motivação, chamada análise de consequências. A fase de autoconhecimento e estabelecimento da motivação caminham juntas, né, essas fases, em que você vai dando autoconhecimento, ajudando ele a se reconhecer nas circunstâncias de vislumbrar as HPs que precisa desenvolver, né? A gente chama isso de psicoeducação para as HPs, né? Para ele saber o que eu preciso desenvolver de saúde psicológica, de características saudáveis, e então vai trazendo as estratégias de motivação, de vislumbrar no tempo, de trazer mentalidades, de formar os conceitos, a cognitividade para a autorresponsabilidade. Tudo isso vai em paralelo e durando aí de 2 a 8 sessões, é um tempo ótimo para então impetrar terapêuticas de desenvolvimento de mudança de atitude. Né? Então, 2 a 8 quer dizer uma média de 4. Né? Entre 4 e 5 sessões, você já tem aí uma possibilidade de ter um refinamento dessa visão, que, claro, vai melhorando ao longo do tempo, né? Sempre é possível chegar a novas hipóteses, a identificar coisas que ainda não surgiram, mas para dar um start. Mostrando que, se ele não está obtendo sucesso, né, e está errando, está fracassando, fracasso não é o contrário de sucesso. O contrário de sucesso é desistência.
Porque fracassar significa que eu ainda não tentei da melhor forma, eu ainda não tenho um repertório eficaz e não estou produzindo resultado. Mas eu posso continuar tentando. Agora, se eu desisto, o sucesso não é possível mais. Então, a gente, às vezes, não lida bem com os fracassos, com os erros, e a gente tem que buscar, de alguma forma, um repertório alternativo para substituir aquele que deu errado, né? Existe até uma frase que diz assim, que eu nunca erro, né? Ou eu conquisto, ou eu aprendo. Porque, ou acerto ou aprendo. Né? Ou acerto ou aprendo. A gente tem que continuar tentando, buscando a melhor forma. Né? Se a gente não conseguiu produzir o resultado que a gente queria, é porque a gente ainda não encontrou a forma adequada. A gente tem que continuar progredindo. Tem várias frases de mentalidade para motivação também, né? Que, por exemplo, uma frase até skinneriana, né? Que fracasso foi um termo que a cultura inventou para se referir a alguém que não tentou tudo ainda. Fracasso, né, significa que você não variou suficientemente. O verdadeiro fracasso é desistir completamente. Né? Uma outra frase de impacto ali para o cliente. Então a gente pode também trazer, a gente gosta de trabalhar muito com isso, na fase inicial, trazer várias mentalidades compatíveis com sua dor, com seus problemas, com sua realidade, com suas crenças, com suas necessidades, com tudo aquilo que foi diagnosticado, trazer várias mentalidades inspiradoras. Né? Então a gente conduz reestruturação cognitiva de distorções, ele chega a novas visões e a gente acopla essa nova visão, uma mentalidade compatível para que ele possa ter uma sustentação por alguma sabedoria de um autor, de um pensador, de um cientista, de uma personalidade que realmente fez diferença no mundo. Isso reforça a visão que ele já tinha chegado. Entregar isoladamente, solto, pode não ter nenhum efeito, mas depois de uma análise que ele conduziu, de alguma dinâmica dele, em que ele chegou a uma nova visão, você acoplar aquilo, uma visão de um sábio, já ajuda a inspirar e motivar um pouco mais. Né? Uma técnica que a gente pode conjugar também nesse início, apesar dela ser uma técnica que já prepara para uma mudança prática, é a técnica 185, é uma das que eu utilizo bastante lá no manual, técnica 185, que fala sobre geração de possibilidades, né? Porque tem uma hora que o cliente ele relata estar empacado, né? Está travado, não sabe o que fazer. E é nessa técnica a gente abre o leque de caminhos possíveis, né? Então, nós primeiro estabelecemos um sufixo, que é o objetivo que ele quer. Nós suponhamos assim que ele esteja frustrado profissionalmente porque ele não consegue emprego. Então, esse é o objetivo dele, conseguir um emprego. E a gente vai fazendo diversas perguntas, tem um modelo aqui no manual, para pensar possibilidades para esse objetivo, né? Então, por exemplo, que pessoas ele pode contactar para conseguir um emprego? Que pessoas ele deve se afastar para conseguir um emprego? Que cursos ele pode buscar para conseguir um emprego? Onde entregar currículos para conseguir um emprego? Como ele deve se vestir para conseguir um emprego? Que e-mails ele deve enviar para conseguir um emprego? Como deve se expressar numa entrevista para conseguir um emprego? E aí você vai criando, né, um leque de perguntas e anotando todas essas respostas que depois vão trazer um panorama de muitas possibilidades. Né? O que já também instala esperança. Observar também o que o cliente precisa de você nesse primeiro momento, né, nesses primeiros contatos. Existem clientes que eles chegam pedindo explicações técnicas, né, e eles requerem um pouco mais de conhecimento da psicologia, conhecimento técnico. Então, talvez você tenha que explicar alguns conceitos para ele. Né? E tem aqueles que precisam de atenção. Né? Eles vivem sozinhos, né? Estão isolados, eles querem alguém para primeiro escutá-los. Né? Isso é interessante, porque quando a gente vai trabalhar transtornos de personalidade e vai diagnosticar perfis esquemáticos, ou seja, características que se desenvolveram e generalizaram a partir de certos esquemas que se desenvolveu, né, derivado daquelas necessidades emocionais, então a gente identifica esses perfis esquemáticos e então o terapeuta tem que se comportar inicialmente para prover as necessidades, apesar dos excessos que posteriormente terão que ser corrigidos, né, apesar do funcionamento psicopatológico interpessoalmente, que depois a gente vai ajudá-lo a perceber e desenvolver as atitudes diferenciadas para substituir, né, através desse desenvolvimento novo, os excessos patológicos. O terapeuta inicialmente
atende-os, reforça-os para construir esse vínculo e então se ajusta, ele proporciona o atendimento às necessidades emocionais ali para construir a vinculação e, uma vez conquistado o cliente, mostrando na vida dele como ele funciona, começa a trazer a reparação parental, ou seja, faz as correções que os pais, que os cuidadores, né, principais, as pessoas mais significativas do seu desenvolvimento, deveriam ter feito no seu comportamento durante o desenvolvimento, mas que acabaram não fazendo e negligenciando a provisão e também os limites, negligenciando as correções, acabou mantendo os transtornos, a característica psicopatológica para além do tempo, ao longo da vida, até o momento atual, que a gente precisa, então, fazer esse trabalho de correção. Então, a reparação parental ocorre quando o terapeuta faz as correções e, ao se corrigir, ao agir de um jeito mais habilidoso, com a HP que a gente está sugerindo ali, mostrando para ele, o terapeuta complementa a reparação parental, provendo a necessidade agora para um comportamento mais habilidoso, mais interessante, mais eficiente. E aí a gente atende essa necessidade. Então, no início, atende de qualquer jeito, se ajustando ao perfil do cliente, mais à frente, faz as correções e atende agora só com os comportamentos de mudança, fazendo, então, o manejo dos comportamentos clinicamente relevantes. O cliente exibir autoconhecimento, a gente reforça, provendo a necessidade. O cliente exibir mudanças na direção das HPs, a gente reforça, provendo as necessidades, e o cliente exibindo as psicopatologias, os excessos, as defensividades, as características personotípicas problemáticas, a gente então começa a gerar correções, que é o feedback corretivo aí da reparação parental, com a provisão adicional quando ele então muda. Nada difícil se for dividido em pequenas partes. E a gente sabe pela análise do comportamento que quando nós queremos instalar um novo hábito, um novo comportamento, precisamos do esquema de reforçamento contínuo, ou seja, todas as tentativas durante a instalação de um novo padrão devem ser reforçadas, todos os progressos, todos os esforços, né? E depois que a pessoa vai produzindo, ainda que parcialmente, o resultado, a gente pode já aumentando a intermitência para que ela vá refinando aquela habilidade. Exatamente. Pode começar a gerar mais complexidade, né? Enfrentamentos mais difíceis de certas realidades. Perceber se ela não está sob um esquema intermitente, onde ela negligencia a autorresponsabilidade, porque em algum momento alguém vai mediar o reforçador por ela, né? Em algum momento alguém vai fazer algo por ela, vai resolver o estressor, o problema que ela tem. Então, ela fica aguardando essa intermitência, né?